Olá, você, estamos chegando com mais um negócio que deu certo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos recebendo aqui a empresária Patrícia Esprada. Ela é a fundadora da franquia Eco Cão, né? Que hoje já são, além da loja dela, já são outras 9 franquias espalhadas por Curitiba e por aí afora. E é um grande sucesso, né? Uma inovação que veio para ficar há 7 anos aqui em Curitiba e já está se expandindo aí por todo o território nacional. Patrícia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui a um negócio que deu certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da Cocão, né? E estou à disposição aí para a gente conversar. Patrícia, como é que foi isso? Você trabalhava na área de educação, né? 2 décadas na área de educação, e aí? Você era uma professora, era uma pedagoga? Nos fale um pouquinho da sua profissão lá atrás. Isso, eu sou pedagoga de formação, né? Pós-graduada em psicopedagogia. Então, tudo indica que eu jamais imaginei, né, estar um dia no ramo PET. Então, dentro foi mais de 20 anos na jornada educacional. E dentro desse segmento, eu fiz tudo que você possa imaginar. Né? Trabalhei com educação infantil, trabalhei com ensino fundamental, trabalhei com ensino médio, dei aula para pós-graduação, estive como coordenadora educacional, orientadora educacional, produzi material didático, fui coordenadora de projetos educacionais numa empresa de tecnologia. Então, eu tive uma jornada grande e longa aí dentro da área da educação. E até então, a sua pretensão era se aposentar na área da pedagogia. Sim, para mim o que tudo indicava era que a aposentadoria ia vir dentro desse segmento, porque eram 21 anos já, né? Então não faltava muito para eu me aposentar, mas eu fui surpreendida aí depois desses 21 anos com a minha primeira demissão da minha carreira. E aí? Você, claro, tinha uma estrutura, né? Não estava assim naquela fase de bater de porta em porta para procurar um novo emprego. Mas e aí? Você fala, e agora? O que, que eu vou fazer da minha família, da minha vida, né? Eu tenho muita lenha para queimar ainda, né? Foi uma fase complicada, né? Porque a gente se sente muito jovem, né? Eu já tinha 40 e alguns anos, não lembro agora. Mas a gente se sente muito jovem, mas nem sempre o mercado te vê como uma pessoa jovem. Né? Ao mesmo tempo que você tem uma bagagem, o mercado já te acha como uma pessoa cara pela bagagem que você tem. Então, eu até estava procurando retornar ao mercado, né? E já estava um pouco decepcionada, porque assim, as funções que me eram oferecidas eram funções como uma pessoa iniciante de carreira, né? O salário já não era mais condizente ao que eu tinha no final da minha carreira, então eu já estava bem desestimulada, né? Mas estava tentando voltar para o mercado na área da educação. E aí? Como é que foi que você encontrou nesse ramo, né? Pet, o seu futuro? Então, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, né? Mesmo dentro da educação, sempre inventando moda, eu dizia. Era daquelas que nada me bastava. Então, como todo mundo que passa por uma demissão, fica em casa, começa a fazer serviços de casa. Eu sempre trabalhei o dia todo fora, né? Então, eu me ausentava de algumas tarefas domésticas. E voltei a fazer algumas coisas, entre elas levar os meus pets para o pet shop. Né? Aquele serviço de banho e tosa, ou era minha funcionária ou era minha filha que faziam isso. E nesse percurso, né, de levar e de buscá-los, começou a me incomodar o medo que eles tinham de ir para o pet shop. Né? Então, até nos finais de semana, eu comecei a perceber que nós íamos a pé, porque a unidade era perto da minha casa, de onde eu morava na época, e eles não queriam nem passear em direção aonde era o pet shop, e aquilo começou a me incomodar muito. Você tinha 2 cãezinhos. 2 cãezinhos, o Jimmy e o Kenai, eram 2 Yorks na época. E aí eu não estava fazendo nada, resolvi fazer um curso de banho e tosa, mas sem intenção alguma, assim, E você de empreender percebeu na que eles estavam área. desconfortáveis em ir ao pet shopping. Muito desconfortáveis, né? Então eu tenho um pequenininho, ele subia no meu colo, me agarrava no ombro, assim, não queria ficar. E começavam a tremer, não queriam nem entrar na porta. Então, assim, começou a me incomodar esse comportamento deles. E eu resolvi fazer o curso de banho e tosa para fazer neles em casa.
né? Eu falei, não estou fazendo nada mesmo, não sei o que vai ser agora, porque eu não estava encontrando uma colocação que me satisfizesse. E falei, pelo menos eu compro uma máquina de tos aqui, faço neles em casa e não vão ter mais, pelo menos, esse medo aí, eu vou fazer uma economia, né? Digamos Uhum. assim. E aí foi dentro desse curso que eu fiz, né, que me justificou o medo que eles tinham. Então, assim, é um descaso muito grande com o ser animal, né? Então, não olhar para as necessidades, para os medos, a forma do tratamento. Então, isso me incomodou bastante. E foi aí que começou a vir essa ideia de, opa, o mundo está precisando de alguma coisa diferente, esse mercado precisa de uma mudança, precisamos olhar mais para o bem-estar. E foi aí que começou a surgir a ideia do pet shop. E aí, você, como é que foi isso? Essa construção, né? Você conversou com seu esposo, conversou com seus filhos, e aí você falou, não, eu vou, é por aqui. Sim, eu conversei primeiro com a minha filha, né? Aham. Falei com ela super se empolgou com a ideia, porque também já fazia voluntariado em algumas ONGs, né? Em campanhas de adoção e tudo. Então, ela foi a primeira a me apoiar. Aí, quando eu falei para o meu esposo, eu falei, olha, eu vou abrir um pet shop. Ele falou assim, não vai. E eu sempre brinco que o maior incentivo de uma mulher é o marido dizer não para ela, né? E eu falei assim, não, eu vou abrir, eu já tenho toda a minha ideia. Ele falou, não, não vai porque você não tem conhecimento nenhum, né? Você sempre foi uma funcionária contratada, então eu não tinha noção de administração, de empreendedorismo, muito menos de animais, para seguir nessa área. Só que eu, mesmo com o não dele, eu peguei um caderninho e eu já comecei a desenhar tudo que eu queria. Né? Então, como que seria a estrutura, que tipo de ação nós teríamos, né, pelo bem-estar do animal. Aí, para mim, já começou assim, se eu não vou poder atingir diretamente o pet, eu vou ter que envolver o seu tutor. Aí já não fazia mais sentido deixar de fora o meio ambiente. Aí começou esse projeto, fazendo esse casamento todo, né, baseado nesse tripé aí, animal, humano, ambiental. E a minha filha, como empolgada com a situação toda, foi conversar com meu esposo. Falou assim, pai, olha, fosse você, dava uma escutada na mãe aí, porque ela tem alguma coisa interessante e diferente para trazer. Foi quando ele me ouviu e aí, então, ele me apoiou. E se Né? empolgou E também. se empolgou também. Que ele viu que era uma coisa nova, que realmente não tinha no mercado. E aí eu comecei. Né? Esses dias eu fiz uma palestra, fui buscar o meu primeiro certificado no Sebrae, e era comece bem o seu negócio. Então foi a primeira Curso que você foi o buscou. primeiro curso que eu busquei para saber exatamente como começar. E a partir daí foi um envolvimento grande com o aprendizado, né? Agora não mais eu ensinando, mas eu de volta na cadeira aprendendo. Então tudo sobre empreendedorismo, sobre administração, sobre recursos humanos, sobre comportamento animal. Então, assim, tudo aquilo que eu queria desenvolver sobre sustentabilidade, né? Uhum. Então, eu digo que nesses 7 anos eu fiz um super intensivo, assim, o que eu fui aprendendo dentro dos 21 anos, pausadamente, né? Eu aprendi nesses 7 numa outra área. E você acha que foi super importante essa questão de você buscar uma ajuda junto ao Sebrae, né, para abrir a sua cabeça, para você entender como é que funciona todo o processo? Foi importantíssimo. Aliás, eu continuo até hoje fazendo inúmeros cursos, né? O mercado muda muito. Na época, eu precisava entender todo esse mercado, eu precisava entender como me comportar como empreendedora, né? Que eu nunca tinha sido feito. Então, na gestão de uma empresa, quem gestava eram os meus diretores, os meus chefes. Então, acontecia algum problema, eu repassava para eles. Então, eu tive que aprender disso, assim, né? Eu falo que hoje eu tenho Uhum. meu caderninho e eu tenho o meu primeiro projeto, o Canva, minha cartolina lá, com todos os meus post-its colados, que é o que eu guardo da lembrança desse início. Então, é muito importante a gente se acercar de grandes empresas, grandes parceiros, cursos, né, de todas as áreas. Eu acho que a gente tem que estar aberto para o mercado, não só na área da gente, né? A gente tem que quando a gente se propõe a inovar, a gente tem que conhecer o que o mercado está
disponibilizando do que quer que seja. Exatamente, você tem que ter uma certa experiência, né? Uma certa noção, porque muitas vezes o que a gente percebe é que a pessoa às vezes trabalha 20, 25 anos numa empresa, ela sai, ela pega toda aquela economia dela, monta um negócio lá no bairro dela mesmo, que ela acredita que vai dar certo, mas ela não conhece aquilo, né? Ela não faz uma pesquisa de mercado para ver se aquele negócio vai dar certo ali, e aí ela acaba se frustrando, porque 6 meses depois ela fala assim, puxa vida, mas não deu certo, e aí, aonde que eu errei? Né? E aí já foi o capital que ela tinha e foi por ralo abaixo e ela não consegue se levantar depois, não? Sim, com certeza. Eu acho assim, eu sempre falo, né, que eu acho que um dos diferenciais do EcoCão é ele ter começado por uma consumidora insatisfeita, né? Então eu não sou uma especialista na área que simplesmente abriu o seu comércio para atender a minha formação, né? Então porque se fosse dessa forma, ele poderia ser igual a todos os outros. Então, como essa pessoa que trabalhou de repente, sei lá, 15 anos numa loja, sai ali, vai abrir uma outra loja, ela está reproduzindo aquilo que ela já viveu, né? Então, eu queria trazer assim, o que eu como consumidora não estava satisfeita, né? E trazer para dentro do EcoCão isso. E isso torna diferente. Então, eu acho que é por isso que deu certo e é a dica que eu daria para qualquer pessoa que esteja querendo começar o seu próprio negócio. Veja aquilo que você se insatisfaz do mercado, seja ele já teu conhecido ou não, para que você apresente alguns diferenciais e que você siga adiante com sucesso. Tá certo. E daí, em 2017, você chegou a fazer uma pesquisa de mercado para ver aonde que seria o local ideal? Como é que foi isso? Para minha unidade, Isso. olha, na verdade, eu digo que foi o local que me buscou, né? Eu estava tentando encontrar alguma coisa, assim, e passei por acaso, né? Era um local de uma casa muito velha. E, mais uma vez, meu marido se surpreendeu. Eu falei, vai ser aqui. E ele disse, mas olha a estrutura que tem aí. Eu falei, não, não é essa estrutura que eu vou usar. Eu estou pensando nesse espaço e nessa região. Então, assim, eu comecei entendendo o que tinha que fazer, mas nessa situação não foi uma busca muito certa de, não, eu tenho que procurar um lugar assim, assim, assado. Né? Eu encontrei o lugar e daí, em cima daquele lugar, eu fui fazer a minha pesquisa. Porque foi ele que me chamou, olha, é aqui que vai ser. E realmente foi um excelente local, deu tudo E você certo. está até hoje lá. Estou até hoje lá. Saldanha Marinho, 1930. Exatamente, no Bigorrilho ali, uma região bem central, né? Então, eu digo, seria muito pouco provável ter ali um pet shop com uma creche, mas está dando muito certo. Tá certo. E aí, como é que foi o começo? Né? Você preparou, né? Claro, você montou toda a sua estrutura. E daí, primeiro dia, abrir as portas. Como é que foi isso? Frio na barriga? Muito frio na barriga, no pé, na perna, na cabeça, onde você quer imaginar. Porque, queira ou não, era uma pedagoga abrindo um pet shop com uma proposta completamente diferente, que eu não sabia se ia dar certo, né? Eu achava que sim, mas era um achismo, né? Eu tinha colaboradores comigo que só tinham trabalhado em locais onde reproduziam o mesmo modelo de trabalho, então que estavam confiando naquilo que eu estava falando com a minha pouca experiência de um curso de banho e tosa e de alguns cursos que eu tinha feito. Então, eram muitas incertezas, né? E no começo era você, a sua filha e quem mais? Era eu, a minha filha, uma tosadora, né? Uma pessoa que ficava responsável na creche e uma recém-formada médica veterinária. Veterinária. Tá certo. E aí você abriu as portas. E qual que era o seu discurso para o público, para atrair o público para você? O meu discurso sempre foi muito focado no bem-estar animal, né? Que eu queria olhar para as suas necessidades, trabalhar com comportamento e não só com o serviço de banho e tosa, de consultório veterinário ou de uma loja qualquer. Então, eu sempre abri as portas realmente para que os clientes estivessem e presenciassem as coisas dentro do EcoCão.
né? Então, eu digo, o primeiro dia, segundo dia de trabalho, a gente não trabalhou literalmente, mas eu levava, convidava a conhecer todo o espaço, conhecer os profissionais, e assim até hoje. Meu espaço aberto a quem quiser conhecer, os meus profissionais conversam com todos os clientes, e essa afinidade sempre foi muito importante. E a minha presença também, né? Eu acho que a presença do gestor, do empreendedor ali conversando com o seu cliente, traz fideliza muito mais, né? E traz muito crédito para a unidade. E aí, aos pouquinhos, os clientes foram chegando. E isso, aos pouquinhos foram chegando, né? Eu sempre brinco que eu não fiz muito marketing para o EcoCão, esse marketing, o tráfego pago, essas coisas, né? Que são importantes, sim, fazer. Mas como eu tinha muito medo, muito receio no começo de se ia dar tudo certo, que a coisa caminhasse a passos lentos, né? E foi tudo muito por indicação. Lentos, mais firmes, né? Lentos mais firmes. Então, assim, cada um que vinha trazia outra pessoa. Cada outro que vinha trazia mais um. E eu sempre fui muito presente conversando com esse cliente. Então, todos os feedbacks que eles iam me dando, eu fui fazendo ajustes, né? Tanto ajustes de espaço, quanto ajustes na forma de tratamento, quanto ajustes com os animais. Então, assim, eu fui crescendo muito nesse marketing orgânico, né? Dessa indicação do boca a boca dos clientes que já iam e que foram indicando outros. E é bacana quando você vai adequando o seu espaço segundo o que aquelas pessoas pensam, porque aí elas veem que aquele espaço é o espaço delas também, né? Sim, exatamente. Eu sempre fui muito preocupada com isso, né? Tanto que a gente não diz que eles são clientes, a gente trata todo mundo como pertencente à família EcoCão. Então, existem lá todas a gente tenta atingir todos os sentidos deles. Então, chega lá, tem a conversa carinhosa, tem o café, tem a balinha de banana, tem o filtro da avó. Então, sempre trazendo o cliente para dentro da nossa casa mesmo. E ouvindo eles e fazendo essas mudanças, vai acontecendo eles se sentirem cada vez mais em casa. Isso é bem importante. E você trouxe uma coisa que, pelo menos, eu não tinha lido ou visto em outro pet shop, uma coisa, o furô, né? Uhum. Fala assim, mas o furô para um pet, né? Tem gente que fala assim, mas, pô, será que isso é necessário mesmo? Uhum. E aí, como é que foi essa ideia? É que a gente pensa não só na questão de é um spa, é uma coisa de humanos que está trazendo. Aham. Na verdade, eu fui buscar várias alternativas que trouxesse algum benefício. Então, o ofurô não é só a questão do banho de ofurô, como a gente vai, né? Você vai para o Aham. spa, você fica imerso no ofurô, só um relaxamento. O ofurô, na verdade, ele traz muitos benefícios, né? Então, por exemplo, o cão que tem muitas dores, né? Dor nas articulações, o cão que já é muito idoso, um cão que tem medo do jato de água, por exemplo. Então, esse banho de imersão, ele tem muitos benefícios. Então, quando eu estruturei o EcoCão, eu fui atrás desses benefícios. E aí, quem olha de fora, né, acha, é um spa para pet. Lógico, é um spa para pet, mas muito bem pensado, assim. Ah, que bacana. E as pessoas procuram muito esse serviço? Procuram. Então, a gente tem o banho de ozônio com cromoterapia e aromaterapia também, né? Então, que é um serviço que faz muito bem para a recuperação da pele do animal, que tem muita alergia, que tem muita coceira. Tem o banho de ofurô. E, aos pouquinhos, eles foram entendendo os benefícios que isso traria e vão procurar, sim. E tem muito tutor que chega lá e diz, tá, eu quero marcar o banho dele e para mim também, né? Bacana isso. E as pessoas perceberam, né, essa diferença e isso acaba atraindo essa gente para lá, né? Sim, exatamente. Hoje a gente atende pessoas de todos os bairros aqui de Curitiba, né? Então eu digo que o nosso sábado, por exemplo, que é quando as pessoas têm um tempo maior livre, vem os meus as pessoas que vêm de fora, os meus imigrantes, né? Porque daí eu atendo, nós estamos ali no Begorrilho, mas eu atendo pessoas do Boa Vista, do Bacaxiri, atendo do Auer, do Boqueirão, enfim, de vários lugares. Então as pessoas elas chegam com esse discurso, buscando o bem-estar que a gente oferece. Então, depois que essa proposta pegou mesmo, né?
as pessoas vêm buscando exatamente aquilo que a gente oferece. Patrícia, eu vejo alguns tutores reclamando, né, daquela gaiola que tem ali na sala de banho, na antessala do banho da tosa, né? Uhum. Lá na sua franquia, vocês têm esse mesmo espaço, a gaiola ali para manter o cãozinho preso, o pet preso ali ou não? Não, não, toda a nossa estrutura é toda diferenciada, né? Uhum. Então, um dos estudos que eu fiz lá atrás foi de todos os fatores geradores de estresse no animal. E eu queria eliminar todos esses fatores de dentro do Ecocão para que a proposta de bem-estar realmente se efetivasse. E a gaiola é o fator número 1 de estresse dos animais, O né? cãozinho não gosta, o pet ele não gosta de ficar dentro da gaiola. É? Não gosta. Geralmente essas gaiolas são posicionadas dentro da sala de banho, né? Então a gente tem que ter em mente assim: o cachorro ele não vai tomar banho porque ele quer. Né? Se ele tivesse solto numa chácara e entrasse num lago por vontade própria, é um tipo de banho. Mas quando ele vai para o pet shop, ele está indo porque o tutor quer ele bonitinho e cheirosinho dentro de casa. Então, ele não está ali por vontade própria. Né? Segundo, a gente trabalha com 3 elementos que eles não gostam: água, vento e barulho. Né? Diferente dele estar passeando aqui e ter o barulho do carro e tal, nós estamos impondo um som para ele que não é um som normal. Né? E o vento, a mesma coisa, é diferente do ventinho que ele gosta de tomar na janela do carro. Então, quando ele fica na gaiola, que geralmente está dentro desse espaço, ele já está convivendo com esse som, com esse vento, muitas vezes, né? Ali dentro. Além de, muitas vezes, ele chegou com vontade de fazer xixi. Ele não fez, ele foi para a gaiola. Da gaiola, ele sai para a banheira. Da banheira, ele seca, ele volta para a gaiola. Então, ele fica com a sua necessidade básica reprimida, né, durante esse tempo. Então, acaba se tornando extremamente desconfortável. E ainda tem o caso dos cães que ficam chorando, que ficam latindo. Então, acaba gerando um estresse a todos que estão ali. Então, no Ecocão não tem gaiola, eles ficam Acaba se soltos tornando um 100% instrumento do de tempo. tortura para ele, né? Exatamente, exatamente. Por isso que é o fator número 1 de estresse do animal dentro de um pet shop. Porque imagina só, e da próxima vez que você vai levar ele para aquele ambiente, né, ele já vai contra a vontade, né? Sim, exatamente, exatamente. Então, o que acontece lá? Os cães que vão para Cocão, eles ficam soltos, né? Então, a gente vive com a porta trancada, a porta fechada, e eles estão com a convivência conosco, com outros cães. Então, é claro, por isso que eu fui estudar o comportamento. Eu queria que eles ficassem sozinhos. Então, eu precisava entender o comportamento de cada um até para identificar quais cães eu posso colocar junto e quais não posso. Né? Mas, assim, 100% do tempo eles estão na convivência conosco, estão no nosso colo. Então, o que acontece? Os cães, os tutores relatam que quando estão chegando ali, eles já começam a ficar eufóricos, já começam a querer pular do carro. Já teve situação de tutor que estacionou o carro, o cachorro pulou da janela, né, para entrar no Ecocão, diferente de não querer ir. Eles quererem entrar assim com muito Quer dizer, afoitos, eles então reconhecem isso aquele ambiente como um ambiente agradável. exatamente, exatamente. E tanto que a nossa medida nunca é se eles vão para casa felizes, mas sim se eles chegam felizes. Porque se eles vão para casa, eles podem estar dando graças a Deus que estão indo embora, né? Mas se eles chegam felizes, a nossa medida é essa. Tá certo. Quais outras atrações, vamos colocar assim, né, que você tem lá, que vocês oferecem para os pets lá no seu estabelecimento? Nós temos o consultório veterinário, né? Então a gente trabalha 100% com reforço positivo também no consultório. Então, uma aplicação de vacinas, por exemplo, nunca é só uma aplicação de vacinas. Então, tem o petisco, tem a conversa, tem o colinho. Às vezes, eles nem perceberam que teve uma vacina aplicada. Né? Nós temos o espaço da creche também. A creche funciona de segunda a sexta, também com atividades de enriquecimento ambiental, com um adestrador 100% do tempo lá dentro, né? Garantindo a tranquilidade dos animais. Uma loja totalmente diferenciada, com produtos voltados para a sustentabilidade, né? E para o bem-estar. Então, a gente não vende ração, por exemplo. A gente só vende a comida natural para o pet. Você não vende ração? Não vendemos ração. Mas e os cães, então, eles têm outro tipo de alimento, é isso? Sim, sim. Os cães que vão para a creche, por exemplo, os que comem só ração, cada um leva a sua refeição. Os que o tutor faz o pacote com um almoço, aí eles comem alimentação natural.
É? É. E essa alimentação natural é a base de quê? É a base, ela é uma alimentação com carnes, né, proteínas, então tem de Aham. suíno, tem de peixe, tem de frango, tem a carne bovina, legumes e grãos, né? Então tem vários tipos diferentes que o tutor pode escolher e é tudo suplementado para o Aham. animal, né? Então acaba que não faz não ele não fica carente de nenhum tipo de vitamina ou de proteína que tivesse numa ração comum. E creche para pet hoje é uma coisa muito comum, né? Porque, principalmente nos grandes centros urbanos, onde as pessoas trabalham, né? A família trabalha, estuda, às vezes o pet fica sozinho em casa, ele fica muito solitário, né? E aí a creche é um recurso para tirar o cãozinho dessa solidão, para evitar que ele entre num estresse, né? Numa depressão até. Isso é um olhar muito recente, né? O cão mudou muito a posição dele nas famílias. Então, antigamente, quando eu era pequena, o cão era o animal da guarda da casa. Isso, Em- ficava lá na casinha, acorrentado, lá do lado de fora, né? Exatamente. Então, ele tinha a função de avisar se tinha alguém chegando, impedir que alguém entrasse. Então, era a função. Então, as pessoas, às vezes, até viajavam, deixavam o pote de comida e lá o cachorro ficava. Né? Desde o momento em que o cachorro passou a fazer parte da família, essa preocupação veio junto. Então, vou deixar sozinho em casa, mas ele chora, mas ele fica moado, mas ele fica triste. Foi aí que começaram a surgir esses espaços da creche. Então, são espaços onde eles vão para interagir com outros animais, para não destruir nada em casa, porque eles podem destruir lá na creche tudo que eles quiserem, voltam cansados, né? Com isso, eles têm um tempo mais saudável com as famílias também, e isso trouxe um benefício excelente para as famílias. Porque às vezes o cão fica o dia inteiro em casa, quando a família chega cansada à noite, né? Ele quer extravasar toda a energia possível, né? E quer brincar e quer fazer isso, e às vezes a família não tem aquele gás, né? Para aquele momento ali. Então isso é muito bacana, né? Sim, exatamente. Como eu falei, o cão já chega cansado, então o nível de energia dele é outro. Ele quer brincar, ele quer interagir, mas ele não tem aquela necessidade de correr, que é a energia que o tutor já não tem mais. Né? Então, por isso que acaba se tornando saudável. E outra coisa bem importante, algumas pessoas que têm algumas raças de animais que têm um excesso de energia, né? E às vezes acaba gerando até no descarte desses animais. Né? Porque as pessoas não têm essa energia para acompanhar. Então, a creche vem sendo um grande benefício também e um grande artifício para ajudar nessas famílias com esses cães. Tá certo. Patrícia, 7 anos depois, você só não se consolidou no mercado de Curitiba, né? Como abriu franquias, né? Como é que... há quanto tempo surgiram essas franquias? Nos fale um pouquinho. Pois é. A gente, quando nós estávamos ali com os nossos 2 anos de casa já, e eu falei assim, beleza, agora os 2 anos é onde dizem que as empresas vão se estabilizar e vai ficar tudo mais tranquilo, veio a pandemia, né? Então, a gente conviveu com a pandemia, como todo mundo, foi uma coisa bem problemática e estressante, como para todo empresário, como para todo colaborador. E foi justamente nesse momento de pandemia, quando os nossos clientes que resolveram mudar o estilo de vida, pois muita gente fez isso, né, durante a pandemia. Então, teve quem foi para o interior do estado, teve gente que foi para outros estados, teve gente que pegou o carro e pegou o cachorro e foi fazer uma vida itinerante. E esses tutores, assim, 100%, começaram a entrar em contato conosco e nos trazendo essa necessidade. Falei, olha, estou com muita dificuldade, você tinha que abrir um ecocão aqui ou tinha que ter um ecocão ali. E aí eu falei, poxa, mas eu não tenho esse braço de fazer tudo isso, né? Nem o braço e nem financeiramente. E aí foi que veio começar a ter a ideia da franquia. Muitas empresas já tinham me procurado para formatar o Ecocão como franquia, como modelo de franquia, e eu sempre tinha dito que não. Mas mais uma vez, eu vi o momento do mercado, né? Ele bateu na minha porta, assim como quando eu comecei, né? Foi uma necessidade de mercado, e aí eu resolvi empreender nessa área. E aí você... Como é que foi esse processo, né? Mais uma vez, vamos falar. Eu gosto muito desses processos, né? Desse caminho que é percorrido. Como é que foi isso? Veio uma empresa que já tinha esse know-how
E daí? No começo foi um processo de muitos ciúmes, né? Eu tive que abrir mão de muito sentimento, assim, de que isso não vai dar certo, porque era tudo muito meu, né? Eu via muito a Patrícia ali dentro, mas encontrar outras Patrícias poderia ser um processo difícil, né? Então, assim, colocar tudo isso no papel, porque tem que preparar toda uma documentação para você franquear, você tem que estar com toda a documentação da tua empresa corretamente, conseguir descrever todos os processos. Então, é um processo muito longo, né? Até de reflexão sobre aquilo que a gente faz. Se as outras pessoas vão conseguir replicar aquele tipo de serviço ou não. E o EcoCão, ele tem uma característica assim que ele não é só a questão do serviço em si, é a questão da gestão, é a questão da sustentabilidade, são todos processos diferentes, né? Então, a primeira dificuldade seria encontrar esse franqueado certo, que entendesse que é um conjunto de coisas e que ele tivesse disposto a assumir esse conjunto. Então, assim, demorou bastante, foi quase um ano aí para poder formatar tudo e deixar tudo pronto para lançar no mercado. Hoje vocês estão com 9 franqueados, Isso, né? 9 exatamente, franqueados. exatamente. Quantos aqui em Curitiba? Fora, você podia citar as cidades para a gente? Sim, assim? sim, aham. Aqui em Curitiba nós temos unidade, tem a minha unidade no Bigorrilho, tem uma unidade no Ecoville e vai abrir uma unidade agora no Bacaxeri, né? E daqui para fora, aí temos Cascavel, Bonito, Fortaleza, Rio de Janeiro, outros lugares aí fora. Puxa vida. Tem bastante Longe, coisa, né? tem. E como é que funciona isso? Vão implantar um EcoCão lá em Fortaleza. Você foi com a sua equipe lá, quem olha o EcoCão aqui, enxerga o EcoCão lá, é a mesma coisa? Como é que é? Essa curiosidade. Primeira coisa, tem, como eu falei aqui, né? Tem que ser o franqueado. Eu tenho que enxergar a Patrícia dentro do perfil do franqueado ideal ali. E aí a gente começa todo um trabalho desde a busca desse ponto. Então, a gente dá todas as orientações, né, para que ela faça uma busca correta de um ponto onde ela vai ter sucesso no negócio dela. E, a partir daí, a gente vai fazendo o projeto para essa unidade, de como vai ser esse processo de implementação, como serão os produtos, os equipamentos, o mobiliário, toda essa disposição dentro da unidade dela, né? E eu mesma faço a aprovação desse ponto, né? Então, a gente faz todo um estudo à distância, né? A gente passa todas as características que são necessárias. Quando a pessoa tem uns 3 lugares que fatalmente poderiam ser ali, aí a gente vai e ajuda essa validação em loco, né? Avaliando redondeza, daí a gente vai, olha quais são os seus principais concorrentes, vê os diferenciais que a gente está trazendo, se são realmente para aquela localização, né? Então, a gente faz todo esse suporte. Bem, você citou Rio de Janeiro, Fortaleza, né? Bonito, que é no Mato Grosso do Sul. São 3 estados culturalmente diferentes, né? Sim. O Brasil é um país continental. E aí, como é que se adaptar a cada cultura, né? Vocês também dão esse suporte, dão uma puxadinha aqui, uma puxadinha ali. Como é que é isso? Sim, tem várias adaptações que a gente tem que fazer, né? A primeira coisa são horários, né? Que a gente teve que entender que os horários do carioca, por exemplo, são diferentes do nosso horário curitibano. Lá começa mais tarde, termina mais Começa tarde, né? termina mais tarde, exatamente. Então, assim, a gente tem que fazer adaptações, né? As adaptações nunca acontecem no modelo de atendimento, né? Mas em estrutura, algumas coisas a gente tem que fazer sim. Me diga uma coisa, se você hoje tem alguma limitação que eu não posso fazer, por exemplo, se eu quiser montar um EcoCão no Bigorrilho, eu posso? Não, não pode. A gente garante 4 quilômetros, 4 né, quilômetros. entre uma unidade e outra para dar exclusividade para aquela pessoa, né? Inclusive o marketing todo, ele só pode abranger aquele raio de 4 quilômetros em torno da sua unidade para que não venha comprometer outras. E aí, a estrutura é a mesma, com containers? A gente não limitou a ser container. Se alguém quiser fazer num projeto igual o nosso ali do Bigorrilho, que é em containers, né, pela questão da sustentabilidade, pode ser feito sim.
Mas ele encarece bastante o projeto, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, vou colocar um container que sai mais barato, não é bem assim, né? Então, a gente não limitou a ser exclusivamente com container. Então, a unidade pode ser em loja física, né? Pode ser em shopping, pode ser numa loja de rua e tudo, porque para a gente o importante é levar adiante essa questão do bem-estar. E a sustentabilidade, ela também pode ser desenvolvida em ações dentro da própria loja. Então, a gente tem questões de sustentabilidade, mesmo sem numa estrutura sustentável, né? Então, o importante é fazer a propagação da proposta mesmo. Quer dizer, qualquer empresário hoje que esteja disposto a ir investir na área pode entrar em contato com vocês e obter uma franquia também, ou aqui em Curitiba, na região metropolitana, né, em outra cidade. Sim, pode sim, pode sim. Pode entrar em contato, a gente passa, né, a circular de oferta de franquia e é onde está tudo explicadinho ali como que funciona esse modelo. E como é que você se sente, Patrícia? Eu estou conversando aqui com a Patrícia Esprada, né? A Patrícia Esprada, que há 7 anos é a autora, né, dessa concepção nova de pet. E, Patrícia, como é que você se sente hoje, olhando, principalmente essas franquias, que a sua insatisfação lá atrás se tornou em tudo isso que você está vendo hoje? Como é que é isso? Depois que a gente veio com esse modelo, na área pet surgiram algumas outras na mesma modelagem, né? Aham. Então, eu não me sinto de forma alguma, me fugiu a palavra agora, com concorrentes, Aham. né? Eu acho que o mercado está aí para todo mundo. Pelo contrário, eu me sinto muito orgulhosa de ter sido modelo e ter sido exemplo para que outras pessoas passassem a pensar dessa forma, Você foi né? a pioneira. Nós fomos o pioneiro. Na parte Aham. da sustentabilidade ainda não tem igual, né? O Ecocão ainda continua sendo o último com a proposta da sustentabilidade de uma empresa que trabalha dentro do conceito ESG, de gerenciamento. Então, na parte do bem-estar, sim. E eu fico com muita pena, né, de outras franquias que não pensam tanto no bem-estar e pensam, sim, ainda na questão mais financeira do que em estar trabalhando com vidas, né? Então, só assim, se alguém tiver indo para esse mercado, ou qualquer que seja, que procure, né, uma franquia, uma franqueadora, uma empresa que tenha missão, visão e valores muito bem definidos, que não só os financeiros. Você acredita que é, esse seu olhar, né, que visava não só o financeiro, foi primordial para que o Ecocão desse certo? Com certeza, tenho certeza absoluta. O Ecocão já foi muito premiado por causa disso, por causa dos seus diferenciais, e não por ser apenas um pet shop. E hoje você é referência no meio, no segmento, as pessoas te chamam, você é uma espécie de consultora hoje, você é uma espécie de palestrante hoje. Como é que é isso? Sim, até essa semana foi bem interessante, né? Fui chamada para palestrar no Hospital Surgizawa. E até o começo da minha fala foi justamente, falei, tá, uma semana de sustentabilidade dentro de um hospital, o que a dona de um pet shop está fazendo? Então, a gente passou a ser referência, né? Principalmente dentro da causa de estar atuante dentro das causas animal, humano e ambiental, né? Então, isso é muito, muito importante e de muito valor para a Cocão. Patrícia, dá um conselho. Sempre as pessoas que passam por aqui, eu aproveito para tirar um pouquinho da experiência delas, para dar um conselho aqui para os nossos amigos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Aquelas pessoas que pensam em empreender, né? E de repente estão aí e não sabem como startar o negócio, né? Uhum. Dar o pontapé inicial. Qual o conselho que você dá para essas pessoas, por favor? Eu acho que o primeiro conselho é que a pessoa tem que acreditar nela mesma, né? Tem muita gente que tem ideias fantásticas e acaba não colocando em prática por causa do medo e por não acreditar em si.
né? Então, os nãos, como aconteceu comigo, eles vão existir. E a gente acreditando no nosso potencial é que a gente é capaz de superar. E estar cercado de pessoas, eu digo, a gente não obrigatoriamente tem que saber de tudo, mas a gente tem que estar cercado de pessoas que saibam nos ajudar nos momentos que a gente precisa. Porque empreender é aquela montanha-russa que todo mundo já sabe. Tem momentos que você está muito bem, que você está no alto, daqui a pouco acontece alguma coisa e você está lá embaixo. Então, isso é muito normal e as pessoas têm que entender isso. Então, estarmos acercados e saber para onde correr em cada um desses momentos é bem importante. A educação, né, as salas de aula, os colégios, as escolas perderam uma pedagoga, mas o mercado ganhou uma grande empresária, né, empreendedora. Eu acho que a pedagogia contribuiu muito, né, da forma como eu penso, da forma como eu lido com esse mercado empreendedor. E eu acho que todo mundo ganhou. Tá certo, então. Patrícia Esprada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e ter estado conosco aqui, abrilhantando o nosso programa, né? Eu tenho certeza que foi muito bom, que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, gostaram muito, né? E prestaram atenção aí, porque, às vezes, aquilo que está dentro da sua cabeça, com jeitinho, se você colocar para fora, né? Com organização, pode dar muito certo, né, Patrícia? Exatamente, você falou uma coisa fundamental, a organização. Né? É organizar ideias e começar do começo. Esse é o mais importante de tudo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui. E para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima.